Bom, eu vi que um monte de gente viu. O pessoal desse grupo aqui é difícil, hein? O pessoal é silencioso, né? Bom, ah, obviamente a gente fala. Aqui é o mercado financeiro, é um grupo de mercado financeiro. Ó, vindo aqui pro eco aqui de novo, hein? Deixa eu ir. E, mas a vida, mesmo no mercado financeiro, a vida ela é dinâmica, né? E mesmo no mercado financeiro, a gente olha, né? Cada um tem um foco em algum ponto, né? Deseja fazer alguma coisa, tem uma meta, né? Qual que é a sua meta? E acaba ficando naquele ideal, né? Cada um tem o ideal. Platão já falava disso, do ideal. O ideal, ele é muito distante do natural, né? Do real, de fato. O ideal, ele é quase uma ilusão, né? Porque o ideal, você nunca vai alcançar o ideal, né? Às vezes o ideal de né? Eu tive o ideal quando eu tinha o que, uns 27 anos. Meu ideal era ter uma BMW Série 7. Era meu ideal. E aí um dia eu cheguei na BMW Série 7 e aí você vê que o custo daquela coisa é tão alto que não vale a pena ter. Mas além disso, qual que é o ideal das pessoas? Às vezes, provavelmente a gente está numa... A crise, né? A palavra crise é constante. Sempre tem crise. Nunca houve um momento sem crise. Desde que o homem é homem, e até uma promessa de Deus, né? Quando você foi expulso, não sei qual a sua religião, mas na Bíblia, assim, quando você é expulso do paraíso, Deus promete: você vai ganhar a vida sobre o suor do seu rosto, né? Isso quer dizer, você vai ter que, você estava no paraíso e você veio pro conflito, né? Pra crise, né? E em tudo é assim. Você tem um ideal. E esse ideal, às vezes, atrapalha muito o andar da carruagem. Né? Qual que é o seu ideal? Qual que é o seu foco fixo, né? Aí fisicamente, aí não vou falar de viagem metafísica, eu vou falar de coisas relacionadas à física de fato. Na física de fato, comprovadamente, né? O átomo que você vê, a matéria, a matéria física, né, ela é composta por átomos. Daí, novidade nenhuma. O átomo, de fato, quando a gente fala elétron, próton, nêutron, ele fica parte tempo aqui nessa frequência, a frequência é a palavra melhor, né? Nesse ambiente, vai na Terra, e ele também some. Em alguns momentos o átomo some. E não havia uma explicação técnica para onde vai esse átomo, né? Olha, hoje é sabadão aqui, você está preparado para ouvir isso aí? Aonde vai esse átomo? Ele desaparece. E depois ele volta a aparecer. A pergunta é, ele se desintegra, ele se renova, né? Forma um novo átomo? Não, não pode formar. Porque quando a gente fala da matéria em si, era o conjunto dos átomos, né? Novidade nenhuma. Então, para fazer uma matéria, você tem ali o conjunto de átomos, né? Às vezes diversos tipos de átomos. Pega lá a água, H2O, né? Você tem ali. Mesmo a água desaparece. E você já deve ter passado algum momento que tinha alguma coisa. Uma caneta estava na mesa, um exemplo simples, estava na mesa, e o raio da caneta sumiu. Né? Depois você fala, mas estava aqui essa caneta. O que aconteceu? E de repente você foi dar uma volta, ela aparece, às vezes ela aparece atrás ali de um caderno, mas você fala, essa caneta estava exatamente aqui, né? Estava aqui do lado da minha mão, e agora ela apareceu lá. Fisicamente isso é possível. É comprovado fisicamente que os elementos físicos, átomo, a gente conhece, ele desaparece e reaparece. Pô, mas se isso acontece, quando a gente fala, por exemplo, do mercado financeiro, que é o nosso foco aqui, ação a valor X, a valor Y, computadores quânticos, né, super master computadores trabalhando nisso. Você acha que uma pessoa sensata, depois de um nível que você trabalha no mercado financeiro, você é sensato, você é louco de ficar fixamente olhando o gráfico e, por exemplo, fazer o pessoal fala hoje, né? O day trader, ou ficar aqui no aplicativo. Você está falando de nanosegundos de uma coisa que de fato não existe, né? De fato não existe. Tudo isso que a gente fala do mercado financeiro, no mercado secundário, né? Que são as ações. Olha, que é uma conversa entre nós, né? É uma conversa profunda. Tudo isso não existe. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é fé.
Se você não tiver fé, tanto que você olhar na nota de dólar, tá lá, em Deus nós confiamos. A palavra crédito vem do credo, né? Tem que ter fé, acreditar que o cara vai te pagar, acreditar lá que aquela nota ela vale R$ 1, ou R$ 100, ou R$ 200. Tanto que existe, se você ler a Constituição e ler lá do Banco Central, toda a documentação, está escrito que deve se pagar, a nota ela é desenvolvida para que você deva pagar aquele valor expresso nela. Ela é um cheque predatado. Né? Deveria há um tempo, era a motivação por ouro, né? Estava agregado ao valor ouro, esse valor ouro quebrou ali por volta de 1970 e de fato não existe, é um conceito, dinheiro é um conceito. Ah, mas onde eu quero chegar? Quero chegar que muitas vezes o foco do ideal que nós temos, ele atrapalha o desenvolvimento pessoal meu, seu, meu também, obviamente, né? Não estou pleno, eu também estou me desenvolvendo, né? Você vai falar com quem teve a oportunidade, depois vai no YouTube, família Rothschild da Alemanha, né? Rockefeller, Estados Unidos. Você vai observar que essas pessoas mesmo, com 50, 60 anos, eles não aceitam o dinheiro como estático. Eu falo dinheiro, né? Estático. Ah, mas eu quero ser bilionário, né? E quero ser trilionário. É possível? É. Mas o que isso significa, de fato? Significa que você dominou a matéria. Né? Você ali fez, você conseguiu uma fórmula, você teve fé naquele procedimento que você fez. Ah, eu comprei ações XYZ, investi em commodity, investi em arroz, investi em commodity e tal. Tem a ver com a sua própria aí, frequência, né? A sua energia mental, a sua meta, as suas fórmulas, óbvio, que a fórmula vai validar o que você está fazendo, e você dominou aquilo. Enquanto você está navegando sem o domínio, você ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. E se chegar a vez chegar no final da vida, você chega ao ponto zero. Fala, mas ele fez tanta coisa, mas não chegou em lugar nenhum, ficou no zero. Não, ele aprendeu, ele teve experiência, né, na vida. Mas ele não dominou de forma que alcançasse o sucesso. O sucesso para aquela pessoa era alcançar lá um apartamento, sei lá, uma casa na Suíça, vai, aqueles prédios que tem na Suíça, que tem um bunker embaixo. Todo prédio, a maior parte, não, todo prédio na Suíça tem um bunker embaixo, que são preparados para um ataque militar, né? Então, mas um prédio daquele custa quanto? Você vai, eu acho que em real você está falando ali pelo menos de 80 milhões, né? Um prédiozinho daquele de 3 andares. São lindos e maravilhosos. O foco era aquele, vamos botar. E a pessoa não alcançou. Ele chegou no final da vida, zerou, cansado. No entanto, às vezes o outro que era simples, não, era uma pessoa, às vezes até iletrado, né? Não teve toda aquela formação. Ele foi lá, começou a vender caneta e subiu, e comprou. Chegou, ele até foi lá na Suíça e comprou o prédio sem nem saber o que era aquela garagem, aquela casinha embaixo do prédio. Por quê? Porque ele teve mais fé. De fato, ele teve fé. Ele acreditou no processo dele e atravessou. Ah, mas então você está me falando que o mercado financeiro é aleatório? Eu estou te falando que tudo no mundo é aleatório. Tudo depende de muitos fatores para alcançar. Se você observar que diariamente morrem 250 mil pessoas, dessas 250 mil, 4 pessoas mais próximas, você vai falar de 1 milhão de pessoas, ficam entristecidas pela morte do querido, já prova aí que quem vai morrer? Hoje você acordou. Amanhã você vai acordar? Você tem certeza disso? Ninguém tem certeza. Ah, mas o mercado financeiro, ele é baseado em algumas coisas, tem algumas coisas muito maciças, né? Mas basta dar uma... A pandemia mostrou isso, chegou lá em fevereiro, ali por volta de fevereiro, todas as bolsas do planeta foram a zero. A gente teve fundos aqui no Brasil, o fundo do Banco do Brasil bateu menos 20%. Você está falando de um fundo dos maiores bancos do território nacional. Muita gente pulou, saiu da situação e por infelicidade passou um mês, né? Agora a nossa carteira mesmo, que também chegou a zero, agora está a 100%. E quem saiu? Perdeu a oportunidade de lucrar 100%. Mas onde você quer chegar com todo esse papo, né? São 10 minutos já, sábado, né? 7 horas. Quero dizer
é que dentro do mercado, dentro da vida, e aqui a gente está passando um momento terrível, a pandemia, é um estresse, agora começou a ficar até calor, né? Tá calor, vai ficar mais estresse ainda. Todos estão apegados a um ideal. Qual que é o seu ideal? E aonde está baseado o seu ideal? O seu ideal está baseado na sua própria competência? Ah, eu sou muito competente. Eu já pensei assim, eu sou muito competente, consigo fazer o que eu quero. Obviamente, quem pensa assim, 99,9999 cai do cavalo e daqui já caiu do cavalo, sabe? Você fica sem, não tem como apoiar. O cavalo tá a 1,60 m, 1,70 m de altura. Se pegar um árabe, né? 1,69 m, você cai dali, é uma queda. Aqueles que se colocam na humildade do crescimento, de observar as frequências, né? Tem frequência boa e tem frequência ruim, né? Então, aqueles que buscam uma boa frequência, o mercado financeiro também, você tem atividade de high frequency, que são as frequências altas, né? Que precisa de computador quântico, computador mais avançado. Quem foca na frequência alta, que aí eu posso falar, frequência alta também pode ser chamado do quê? De Deus. Se você não foca nisso e tem a consciência que de tudo que você faz aqui, inclusive da matéria, que some dessa frequência e aparece em outra e depois reaparece nessa, se você não tiver essa noção, e obviamente isso daí vai determinar até um estudo mais profundo, obviamente mais do que esse de 11 minutos e 20, vai chegar uns 15 minutos aqui essa conversa nossa. Não adianta nada. Tudo o que acontece aqui, primeiro, é um auto-merecimento. Se você achar que você não merece, você não vai alcançar a coisa mais simples que você quer. Às vezes a coisa mais simples pode ser o quê? Ah, eu queria comprar um Rolex. Pode ser, não é ser, 80 mil reais um Rolex. Mas pode ser, né? Quero comprar um Rolex. Vou comprar um carro, quero comprar um carro zero. Você chega até, vamos falar que é 50 mil, você chega até 49 e vem uma dívida, 49 quebra o computador, 49 quebra a telha, e você nunca consegue acabar. E era uma coisa simples, às vezes você tem lá uma renda, você consegue fazer, conseguiria fazer. Agora você pega uma pessoa que é cheio de fé, que acredita nesse poder, né, externo ao nosso, né, seria Deus, e para ele é fácil, às vezes, em 6 meses, ele alcança aquilo, acontece uma coisa, vem um vizinho, fala para ele, eu quero vender minha casa, aí já vem daquele, você pega a casa dele, você nem é corretor, você pega a casa dele, vem um outro amigo que você nunca viu, fala, eu quero comprar uma casa, você fala, olha só, a casa do meu vizinho aqui vale 2 milhões, 8% da conta, 160 mil. Você vende a casa, pega 8% para você, acho que é isso, né? Comissão de imóvel, 8%, 160 mil, você compra o carro de 50 mil, sobra 110, você põe 100 no mercado financeiro, faz 100% no seguinte na Alio e faz 200 mil e não para de ganhar dinheiro e vai embora. Mas tudo isso, aí a pessoa que não conseguiu fazer 50 mil faz mais. Como aconteceu isso? Apareceu uma casa para ele vender, ele vendeu a casa em uma semana e fez esse dinheiro, mas eu tô aqui correndo todo dia, é injusto. Não, não é injusto. É simplesmente que ele tinha fé em Deus, né? Olha só, a gente vai falar de Deus. Hoje está meio piegas, né? Tem tanta coisa piegas hoje. O que é piegas, né? Você fala de amor é piegas, você fala de dedicação ao outro é piegas, né? Parece que está fora do valor, né? Até família, você fala de família hoje, parece uma coisa que dá, né? Dá até coceira, né? Falar de Deus também. Eu evito falar porque ficou essa coisa que eu já vi gente desafiar Deus. Às vezes você liga a televisão e vê lá a pessoa lá, o pastor fala, eu desafio Deus. Como é que você vai? Você não desafia nem seu pai, né? Chegar na casa do seu pai lá e falar, pai, eu te desafio. Ele vai te dar uma vassourada. Bobear, ele pega a cinta e te dá no seu lombo. E a pessoa vai e desafia o Criador. Não é assim, obviamente não é isso. Mas é você pedir a Deus, né? Você tem a figura, pede a Deus o, essa fé. É a fé que faz tudo acontecer. Ah, mas a fé também é uma coisa que eu não enxergo, né? Não sei se funciona. A gente sabe o que é fé. Né? Quando a gente sai de casa e vai trabalhar, você não pensa que pode, no meio do caminho, furar o pneu. Você tem fé que, a ver na sua cabeça, você já está até lá na mesa trabalhando, né? Você já foi, o seu corpo já foi, né? Ele vai naturalmente com fé, ele não pensa no problema. Por que todo o restante a gente coloca um problema, né? Ah, mas aqui meu chefe está me manipulando, porque meu trabalho era para fazer isso, ele está pedindo para eu fazer tal coisa. Vai e faz. Tenha fé de que tudo vai dar certo. Tenha fé, né? O sábado agora, se olhar assim, nesse momento, lá 250 mil pessoas não podem ver a noite. Eles já morreram. Estão, foi dizendo, uma outra frequência já. Como você vê a noite, eles não enxergam mais. Estão de uma outra forma. Mas você está aqui.
Às vezes você tá lá, você passou o dia inteiro, você nem falou com a sua mãe, não falou às vezes com a esposa, não foi lá e não fez um pudim, né? Faz um pudim de leite, é fácil. O pudim de leite eu gosto de fazer. Vai lá, faz um pudim que é rápido. Uma hora tá pronto, tá quente, mas uma horinha ele esfria. E você vai criar, nessa frequência positiva da sua casa, você vai criar um ambiente bom, uma boa frequência. E aí as coisas. É difícil uma coisa ruim sobreviver a uma boa frequência. Mas parece que a gente prefere usar o racional, né? A nossa mente atrapalha muito. Aliás, a nossa mente sempre atrapalhou. Racionalmente. Tem que usar a razão? Sim, vai dar uma filosofia, estudar metafísica. Mas, em geral, é a parte espiritual que vai definir a coisa. Olha, essa conversa foi profunda, hein? Mas como é que eu vou trabalhar o espiritual? Aí, você tem se você é religioso, você sabe, é a nossa intuição, né? É o que você não enxerga. Você sabe o que fazer. Você pode brigar ou você pode não brigar. Não brigar é melhor. Você pode falar ou você pode ficar em silêncio. O silêncio é melhor às vezes. A sua intuição na hora ela fala, mas aí tem o ego, tem a razão, tem a carteirada. Ah, mas sabe com quem você está falando? Eu não vou aceitar isso daí, né? E aí atrapalha. Mas a intuição é melhor, muito mais simples. O espiritual é melhor, né? Quando a gente fala de intuição, fica parecendo que é uma coisa meio mística. Porque a religião é mística também, né? É uma relação mística, acima, né? Do que a gente conhece como material. É uma relação mística com Deus. Não precisa ser misticismo de magia, né? Pode ser o misticismo com Deus, uma relação mais teológica, né? E esse é o caminho. Eu gostaria de deixar isso esse sábado, porque eu mesmo, né? Eu sou uma pessoa, às vezes, extremamente racional. A vida me levou a ser muito racional. E, obviamente, é por isso que eu faço o trabalho que eu faço. E algumas vezes a gente é tão racional que a gente perde, e mesmo sabendo, e eu tenho consciência da parte religiosa também, mas você perde a oportunidade, às vezes, de ser espiritual. E no espiritual, como você perde, às vezes você magoa, às vezes você, né? Falando de mim, às vezes eu magoo, às vezes eu deixo de agradar e tal. Então, decidi, porque se eu faço isso, provavelmente alguém mais faz. E se eu tive essa visão, né? Agora à tarde eu parei um pouquinho, fui pensar. Falei, nossa, dá para ser um pouco mais agradável. Então, quase um apelo para um momento que tá, é um momento de guerra que a gente tem passado, né? Se você é concursado, você tá bom, você tá fixo no seu trabalho, então você tá tranquilo, tem lá garantido. Mas às vezes muita gente não é. Teve médicos que vieram até conversar sobre pedir empréstimo, né? Porque estava zerado de dinheiro, não tinha dinheiro mais. E assim, eu vejo quase que diariamente situações de médicos que às vezes está ganhando a mesma coisa que um gesseiro, não desvalorizando o gesseiro, óbvio, ele também tem o seu valor, mas o médico ele fala, puxa, mas eu fiz o mestrado e o gesseiro ele é quase empírico, né? Ele aprendeu a mexer a massa do gesso e ele faz lá empiricamente. E eu sou médico, né? Eu já tive, a minha profissão já teve um valor. E está sofrendo, né? Que é o mais importante. Então, seria bom parar um pouco. Como é que está a sua intuição? Para onde ela vai te levar? Né? Ó, você viu que eu não falei nada de investimento aqui. Estou falando de vida. Dentro da sua vida estar plena, aí sim, a sua relação com o dinheiro vai ser muito mais tranquilo. Com o dinheiro, o seu carro não vai quebrar. Já observou que quem está mal, o carro quebra, a geladeira queima, o computador quebra, o celular cai no chão e quebra. Ele está mal com a coisa. Ele está mal com o físico, né? Com a coisa física. Quem está bem, o celular cai com a tela para baixo e não quebra. Você fala, caramba, às vezes cai o copo, não quebra, né? Ele está bem, ele está tranquilo. É esse o ponto que nós devemos estar tranquilos, de bom. Hoje é sábado, vai tomar banho, né? Ouvir uma música, vai dar uma volta, né? Quem mora em São Paulo, você tem alguns parques abertos, tem lugar para andar, mesmo que não seja parque, dá para você andar. Eu gosto de andar de mão dada, né? Então, vai lá, não tem esposa mais, não tem mais namorado, tem a filha, não tem filha, leva a mãe você tem, não tem pai, nem tem mãe, leva o pai, mas leva alguém, demonstra o carinho. Hoje ficamos, olha que aula bonita, né? Isso é uma aula mais Descartes é isso, metafísica é isso também. Metafísica não tem nada a ver com misticismo. É uma experiência acima do que nós conhecemos como matéria. Assim, é uma aula que eu agradeço, né, a quem está mais próximo de mim, porque eu só consigo enxergar isso porque existem pessoas mais próximas que às vezes nos mostram, né, às vezes nos mostram até de um jeito bem engraçado, até diferente, né, de que nós estamos errados, né.
e aí a gente aprende e vai. Então, fica aí hoje, foi o que, 20 minutos, mas acredito que foram 20 minutos muito preciosos aí. Depois eu vou até gravar, vou deixar isso no YouTube como uma aula de fundamentos. Eu acredito que essa aula foi de fundamentos. Muito bem, até segunda, né? Até segunda.